E aí galera, tudo bem, Marote? Com vocês novamente, e esse vídeo é o terceiro vídeo da série de Respondendo Perguntas 2018. Esse vídeo vai ser sobre perguntas de opiniões pessoais que eu tenho. Se você não viu os últimos dois vídeos, clica aqui, eu tenho quase certeza que é aqui que o card aparece. Clica aqui para ver os dois vídeos dessa série, os primeiros vídeos dessa série, e o link também está na descrição. Então, vamos lá. Perguntas de opiniões. O Eric Marcelo perguntou qual é o seu jogo favorito. O meu jogo favorito é Spore, não tem muito mais o que acrescentar. Spore é o jogo que mais se aproxima da minha definição de um jogo perfeito. Mais pra frente eu falo mais sobre isso. O Fernando Moura também perguntou qual é o meu jogo favorito, é Spore. O Eric Marcelo de novo perguntou qual foi o pior jogo que eu já joguei. Eu fiquei um tempo pensando sobre essa pergunta. Eu não sei, eu não tenho nenhuma lembrança de um jogo realmente ruim que eu tenha jogado que me fez pensar, caraca, esse jogo é muito ruim, meu Deus. Porque quando eu jogo um jogo assim, normalmente ele some da minha memória. Mas eu lembro que quando eu jogava emulador de Super Nintendo, tinha um jogo do Jimmy Neutron, eu não lembro o nome, eu vou ver se eu coloco tipo na tela, vou ver se eu pesquiso. Era um jogo que eu não entendia, porque todo mundo falava inglês, e era um jogo que tipo, ele começava, o menu e o negócio principal era um lugar que era meio 3D, e você andava, só que era tipo, era um negócio que tinha fim, sabe? Era tipo um bloco flutuante, assim, e você falava com as pessoas, com os personagens do Jimmy Neutron, e aí eles falavam um negócio que eu não fazia ideia do que era, porque eu não entendia inglês. E aí você entrava numas fases, e era tipo um negócio meio espacial e tal, você entrava na fase, e as fases eram 2D, de plataforma, e aí você tinha que pegar algumas coisas, uns LEDs, e aí você tinha que falar com o Yoken, que é aquele bichinho Zeleca do Jimmy Neutron, só que ele podia te matar, e aí se você subisse na escada, você podia cair no chão, e aí o Yoken te jogava da escada e você não morria, né? O Jimmy Neutron acho que sentava e chorava, uma coisa assim. E era muito ruim, é muito estranho, porque você terminava a fase, chegava no lado direito do mapa e você não terminava, e não tinha mais pra onde ir. Você pegava todos os LEDs que você tinha que pegar e tipo, não terminava, eu não sabia o que fazer, e eu tenho lembranças meio esquisitas desse jogo. O Eric Game perguntou que tipo de jogo que eu mais gosto, exemplo FPS ou sandbox. Eu gosto muito, tem poucos estilos de jogos que eu realmente não gosto. Eu não gosto de FPS, eu nunca gostei de FPS. Mentira, eu gostava de S4 League, era um jogo de FPS meio cartoonizado e tal, meio anime, que eu gostava bastante de jogar. Mas, assim, fora isso, eu nunca gostei de jogo de FPS realista, assim, tipo Battlefield, Call of Duty, nunca gostei desse tipo de jogo. Jogo de corrida, eu não gosto muito de jogos de corrida atuais, eu jogava muito, assim, se você considerar Mario Kart um jogo de corrida, eu gosto muito de Mario Kart, e eu gostava muito de F-Zero também, tanto de Super Nintendo quanto de Nintendo 64, mas assim, é aquilo, são jogos que não são muito realistas, né? Mas fora isso, eu gosto muito de jogos de simulação e de plataforma, tipo Mario e tal, não sei o que, de simulação mais SimCity, The Sims, Roller Coaster, Sport, de administração de alguma coisa, são os jogos que mais me chamam a atenção, que eu mais gosto de jogar. Eu gosto de alguns jogos de aventura também, eu acho que se você considerar Harry Potter, os jogos Harry Potter são jogos que eu gosto, e Portal 1 e 2 é um jogo de puzzle. O Eric Marcelo de novo perguntou qual é o jogo que você mais está ansioso para jogar esse ano. Então, eu fiz uma lista de jogos, eu dei uma pesquisada e fiz uma lista de jogos que eu tenho mais vontade de jogar, que vão lançar esse ano ou talvez ano que vem, ou que talvez já tenham lançado uma versão alpha e tal, mas eu não joguei ainda. Project Hospital e Two Point Hospital, que são jogos que vão ser tipo baseados naquele jogo bem antigo que era de simulação isométrico também de hospital, que eu esqueci o nome, mas que eu jogava às vezes. Eu não tinha esse jogo, eu jogava na casa de alguns amigos, mas era bem legal esse jogo. Um jogo chamado Transports, um jogo chamado Universe Sim, que é um jogo que quando eu vi o trailer desse jogo no Kickstarter, eu fiquei tão maravilhado que eu quase gravei um vídeo só sobre esse jogo. Eu não sei porque eu não gravei, na verdade. Eu devia ter gravado, talvez eu grave ainda, porque agora o jogo já tá em alpha, mas eu não comprei. É um jogo que me lembra muito Spore, no sentido que você tem um planeta pequeno. É uma mistura de Spore com Civilization, e na minha visão é o que o estágio civilização /tribal /espacial do Spore devia ter sido. Assim, talvez eu faça um vídeo sobre esse jogo, só sobre esse jogo depois, mas esse jogo é um jogo que eu tô muito animado pra jogar. TerraTech, Scrap Mechanic, RimWorld, que a maioria dos jogos já tá em alpha. Astroneer é tipo aquele jogo de espaço que ninguém gostou, que eu esqueci o nome agora. The Colonists. Ymir parece muito aquele jogo que eu jogava do Egito, Deuses do Egito, uma coisa assim. Parece que vai ser muito legal. Tem gráfico estilo dos anos 90, eu gostei muito. Foundation, Rise of Industry e Voxel Tycoon. Essas são a lista de jogos que eu fiz. De repente eu faço um vídeo só sobre esses jogos, falando mais individualmente de cada um deles. Mas esses são jogos que eu tô ansioso pra jogar, que vão lançar esse ano ou ano que vem, ou já estão em alpha. O Blaze perguntou qual seria o jogo perfeito pra mim. Isso é outro assunto que eu acho que daria um vídeo separado, mas como eu falei já, o Spore é o jogo que mais se assemelha a um jogo perfeito pra mim. Eu acho que o jogo perfeito pra mim seria
tipo Spore, só que uma coisa menos pessoal, no sentido que você não controla especificamente. Poderia ter um modo que você controla especificamente uma criatura ou uma nave, mas eu queria uma coisa menos pessoal, sabe? Que você controlava mais a espécie, tipo o que é o estágio tribal e o estágio de civilização. Eu queria que o estágio tribal e o estágio de civilização fossem juntos e fosse uma progressão. Quando você vê as primeiras palestras do Will Wright sobre o Spore, ele dá a entender que vai ser um jogo muito mais procedural do que é realmente, porque se você for pensar, Spore realmente são 5 jogos em um só, são 5 estágios separados muito de cada um, tem uma progressão, principalmente no estágio criatura e no estágio celular, tipo a célula aumenta de tamanho, seus inimigos mudam e tal, mas é basicamente a mesma mecânica ao longo dos jogos, dos estágios, ao longo do estágio. Eu queria que fosse uma coisa mais gradual, mas assim, eu não vou ficar me estendendo muito nisso porque eu não quero ficar muito tempo em cada pergunta. O Eric Macedo perguntou se eu gostaria de uma outra versão melhorada do Spore, se sim, o que você gostaria de que colocasse no jogo. Eu já fiz um vídeo em 2013 sobre isso, chamado como o Spore poderia ter sido, que eu, se eu não me engano foi o episódio 28 da série original do Spore. Foi depois de ter acabado a primeira série de Spore, fiz alguns spin-offs assim da série, e um deles, tipo, criando criaturas, tá? Um deles foi falando sobre como que eu acho que o Spore poderia ter sido, e eu falei, esse vídeo tem quase meia hora, eu falei muito detalhadamente sobre isso, e eu tenho planos em refazer esse vídeo, então fique ligado porque talvez refaça esse vídeo com ideias novas e tal. Mas basicamente isso. Eu falei um pouco sobre isso na pergunta anterior também. O Pirata Louco perguntou qual que é o melhor estágio do Spore e o pior. E o P-Gameplay respondeu que ele acha que o melhor é o de criatura e o pior é o tribal. E aí o Pirata Louco concordou. Assim, o meu estágio favorito é o espacial, mas eu acho que é uma coisa muito pessoal minha, porque eu gosto muito de espaço, de exploração, de planetas, de universo, mas eu concordo que o melhor estágio, na questão técnica, é o estágio criatura. Eu, ainda assim, acho que o estágio criatura teria potencial para ser muito melhor do que é, mas eu acho que dentre eles é o mais divertido de se jogar, assim, o de criatura. E o pior, eu já falei disso num vídeo da série de Spore mais atual, que é realmente que o estágio que eu menos gosto é o de criatura, justamente porque ele parece um pré-estágio civilização. Eu acho que se ele fosse junto com o estágio civilização e fosse uma coisa mais procedural, seria muito interessante. O Eve Gamer perguntou se eu conheço o Spore de Wii e de DS. Então, eu na verdade joguei o Spore de DS, porque teve 2 Spores para DS e um para Wii. Teve um Spore de DS que era só o Spore para versão DS, que era muito legal, porque eu jogava esse jogo, tinha uma história, era um jogo de aventura, assim, você caía, acho que era um meteoro que caía no planeta, e você começava, só que era só o estágio criatura, e era todo 2D, o jogo era 3D, mas o personagem era 2D, e você construía, colocava bocas diferentes, então você podia batalhar, você podia socializar, mas tinha uma história, eu nunca cheguei a terminar, e tinha um vilão, que era um bicho, que era meio robô, não sei, eu não lembro direito, e eu gostava, eu joguei bastante esse Spore. Teve outro Spore pra DS e outro pra Wii, que chamava Spore Hero, se não me engano, pra DS, Spore Hero Arena pro Wii. Eu nunca cheguei a... eu baixei o Spore Hero pra DS, eu achei um lixo, eu achei muito chato, eu só joguei, eu abri uma vez e eu nunca mais joguei, e o de Wii eu nunca cheguei a jogar não. Talvez eu baixe a ROM, agora que, tipo, tem emulador de Wii e tal, pra ver como é que é. O Meat perguntou se eu já tentei ou usei algum mod no Spore, por exemplo, o Dark Injector ou etc. Eu já usei muitos mods para Spore, inclusive eu já fiz um outro vídeo lá em 2013 sobre mods de Spore. Eu queria que isso virasse uma coisa mais frequente no canal, mas acabou não virando. Inclusive eu teve uma época que eu queria fazer um mod para Spore, mas eu não fiquei com muita paciência para isso, acabei desistindo da ideia. Mas eu já usei muitos mods para Spore. O Gustavo Pinho perguntou: Marote, quando eu encontrei os Grox, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu achei que eles eram até fofinhos. Você achou isso? E qual foi a sua maior decepção com Spore? Cara, eu acho que eu vi uma foto dos Grox antes de fato encontrar com os Grox. Mas realmente, eles são muito fofinhos, eu queria que eles fossem um pouco mais amedrontadores. Mas o Spore é um jogo mais voltado para o público infantil, então acho que não tem nada que a gente possa reclamar sobre isso. E a minha maior decepção com o Spore, eu acho que foi quando eu percebi que o Spore tinha potencial para ser um jogo muito melhor, muito maior, muito mais grandioso do que ele é. Um jogo tipo The Sims, que tem ramificações e tal, e SimCity, que você controla as coisas com muito mais detalhes finos e tal, mas ele é um jogo... O Spore, ele parece um protótipo dele mesmo, parece uma versão demo, beta de um jogo que podia ser muito melhor, e eu acho que quando eu percebi isso, quando eu parei para refletir sobre isso, foi minha maior decepção em relação ao Spore. Blaze de novo perguntou como seria o The Sims perfeito para você. O The Sims é um jogo que eu gosto muito, principalmente o The Sims 2, que é o que eu inclusive estou fazendo uma série no outro canal, mas o The Sims perfeito para mim, eu acho que seria o The Sims 2,
exatamente a UI, os gráficos The Sims 2 com umas coisas mais melhoradas, tipo, com iluminação mais melhorada, com texturas mais melhoradas, com detalhes da face mais melhorados. Talvez como criador de Sims do The Sims 4, que é bem legal, só que no The Sims 2, com a possibilidade de você fazer Sims com alturas diferentes, que é um negócio que eu sempre quis fazer. Não dá, todos os Sims têm a mesma altura, inclusive no The Sims 2, todos os Sims têm a mesma voz, se eles forem do mesmo gênero. Coisas que tem nos The Sims posteriores, só que no The Sims 2, tipo a possibilidade de você criar casa com mais de 4 andares, possibilidade de você criar andares para baixo da terra, possibilidade de você desenhar a sua própria cidade. Eu sei que no The Sims 2 dá pra você fazer isso com o SimCity 4, mas não é muito intuitivo e tal. Possibilidade de você sair e andar pela vizinhança livremente, que é um negócio que eles tiraram do The Sims 4, que eu não entendi direito porquê. Inclusive a vizinhança do The Sims 4 é muito feia, cara, parece jogo de Facebook, eu odiei. Mas enfim, esse é outro assunto que eu podia fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas é basicamente, em linhas gerais, o que eu penso. E o Eric Marcelo... É Marcelo, eu falei Macedo alguma vez, desculpa. O Eric Marcelo perguntou se eu tô gostando do The Sims 4 e que se eu acho que uma concorrência faria a franquia melhorar. Eu não joguei muito The Sims 4 até agora, pelo menos não quanto eu joguei The Sims 2 ou 3, mas eu gostei bastante do que eu já joguei. Eu acho que as maiores reclamações é principalmente porque você não pode andar pela cidade livremente, tem tela de carregamento que às vezes são mais longas do que eu queria que elas fossem. E o que eu fiquei meio decepcionado é que quando lançou o The Sims 4, eles lançaram sem um monte de coisa. Tinha no The Sims 3, no The Sims 2, inclusive no jogo base. E eles foram colocando isso por meio de atualização, expansão e tal. E eu não gosto muito disso, de ter vários tipos diferentes de pacotes de jogo. Tipo, no The Sims 1 só tinha pacote de expansão. No The Sims 2 eles colocaram um pacote de objeto, que é legal. E tipo, era bem definido. No The Sims 3 também. O pacote de expansão adicionava funcionalidades novas e o de objetos novos. Só que agora você tem 3 tipos de pacote. O pacote de expansão, o pacote de jogo e o pacote de objetos. O de jogo é tipo no meio entre os dois. Tem alguns pacotes de objetos que só funcionam se você tiver uma expansão, um pacote de jogo. E eu não gosto muito disso, muita DLC, eu não gosto muito disso. Mas no geral eu gosto muito de The Sims 4. Eu gosto muito da fluidez do The Sims 4, apesar de eu achar o sistema de menus do The Sims 2 mais interessante. O do The Sims 4 é mais bonito, é tipo no estilo do SimCity 5, mas eu prefiro pessoalmente do The Sims 2. O Eric Marcelo de novo perguntou quais as melhores mecânicas de cada geração do The Sims. Esse é outro assunto que eu acho que geraria um vídeo sozinho. Eu meio que já falei sobre isso, né? Eu acho que do The Sims 2, pra mim o The Sims 2 é o melhor The Sims. Eu acho que a fluidez do jogo, não só em questão gráfica, mas em questão da jogabilidade em si, da história que você consegue construir, é melhor que eles já conseguiram fazer. O The Sims 2 é a evolução perfeita do The Sims 1. Não tem nada no The Sims 1 que seja melhor que o The Sims 2. O The Sims 3, eu acho que ele não é tão bom em questão de jogabilidade, em questão do jogo em si. O The Sims 4 é muito melhor que o 3, mas tem algumas coisas que ele ainda peca em relação ao 2, mas tem essas vantagens, né, de porão, do gráfico ser mais bonito e tal. Então eu não vou me estender muito além do que eu já falei, talvez eu faça um vídeo só sobre isso no futuro. O Stan190 perguntou, na escola quais eram suas matérias favoritas, minhas aulas favoritas. Quando eu estava no ensino fundamental, eu gostava de todas as matérias, eu acho, mas eu me destacava bastante em matemática. Eu sempre gostei de matemática e ciências, eu sempre gostei muito de matemática e ciências. Inclusive, é uma coisa engraçada, quando eu estava no 8º ano, eu gabaritei tanto matemática, inclusive as provas, os testes e os trabalhos extras, que no final eu tirei mais que 100 no boletim final. Eu tirei tipo 108, uma coisa assim. Aí o professor pegou esses 8 pontos extras e jogou pro ano seguinte. Só que eu não sei o que aconteceu no seguinte, que eu fui muito mais em matemática, que eu fiquei de recuperação. E eu nunca tinha ficado de recuperação na minha vida antes. Mas eu sempre gostei mais de matemática e ciências. E no ensino médio, isso variou bastante. Eu acho que eu gostava de todas as matérias em certo ponto. Eu passei a não gostar tanto mais de matemática. De física eu sempre gostei bastante. E uma matéria que eu odiava era química. Assim, eu gostava de qualquer outra se não fosse química. Química é um negócio que eu nunca gostei. A professora de química que eu tive eu considero ela uma professora muito ruim. Eu espero que ela não esteja vendo isso, eu nunca veja isso. Desculpa, eu não vou nem falar o nome dela. Mas eu acho que eu não gosto de química por causa dela. Deve ser muito ruim para uma professora ouvir isso de um aluno. Mas enfim, eu acho que eu não gosto de química por causa dela. Eu sempre odiei química, até hoje eu odeio química, nunca vou gostar de química. E o Eric Marcelo perguntou de novo como foi o ensino médio pra mim. Cara, o ensino médio pra mim foi legal, mas eu acho que não foi tão legal assim quanto eu esperava que ele fosse. Definitivamente o ensino fundamental, foi muito melhor que o ensino médio, porque eu passei a minha vida inteira estudando na mesma escola, e aí no ensino médio eu mudei de escola. E a maioria das pessoas da minha turma, tipo metade das pessoas da minha turma, veio para a mesma escola que eu.
Só que, tipo, eu senti que... E a turma que eu entrei, apesar de ter algumas pessoas que ainda eram da minha turma, eu senti que eu nunca fiquei 100% acolhido naquela turma. Tipo, acabou o ensino médio e eu tentei continuar falando com as pessoas da minha turma e tal, e meio que todo mundo parou de se falar e tal. Foi legal, foi muito melhor do que de muita gente que eu converso às vezes que teve um ensino médio péssimo, mas eu acho que podia ter sido melhor. Eu acho que eu entrei se eu tivesse entrado em qualquer outra escola da minha cidade, de Resende, eu ia ter achado pior ainda. Eu sinto isso. Mas ainda assim, eu acho que podia ter sido melhor. O Eric Marcelo perguntou de novo que tipo de música que eu gosto. Cara, música... Pra ser sincero, eu não escuto muita música, eu não sou uma pessoa muito musical, eu nunca fui. Mas eu gosto de, tipo, eu ouvir às vezes trilhas sonoras, tanto de filmes quanto de jogos, meio aleatoriamente, assim, quando eu tô fazendo alguma coisa, fazendo algum trabalho. Eu sinto que se eu ouço uma música que tem coisas faladas, isso me distrai um pouco. Então eu gosto de ouvir músicas que são só instrumentais. Mas cara, eu gosto, assim, músicas que são realmente faladas, eu gosto de um pouco de tudo. Eu acho que não tem nenhuma preferência. O Eric Marcelo perguntou qual é a minha série favorita, e a minha série favorita é Doctor Who. Apesar de eu não ter visto os últimos episódios, o especial de Natal que teve agora eu não vi, e falta 3 episódios ainda pra eu terminar de ver a última temporada que teve. E o Purple Traquineiro perguntou qual o seu Doctor favorito e por que desse Doctor. Eu diria que meu Doctor favorito é o Peter Capaldi, o 12º Doutor. Eu não sei, porque eu gosto muito, porque ele é muito lógico, assim, ele pensa muito antes de agir e tal, e ele raciocina muito. Não que os outros não fizessem isso, mas eu sinto que ele tem mais essa característica. Eu gosto bastante de todos, na verdade. Eu não vi muita coisa do Doctor Who original, então não posso muito dizer qual deles eu gosto mais, mas entre esses novos eu gosto de todos, de verdade. Não tem nenhum que eu não goste. Mentira, eu não gosto do sexto. O sexto eu não gosto, não. Mas fora isso eu gosto de todos. Mas acho que o meu favorito é o 12º, sim. O Luiz Miguel Fontes falou assim: fala aí, Marote, que você tá achando dessa temporada de Doctor Who? Tá simplesmente fantástico e esse final parece que promete. Essa pergunta tá escrito que ele fez há 3 dias atrás, mas na verdade ele fez há alguns meses atrás, há quase um ano. Porque, como eu falei, no primeiro vídeo dessa série de perguntas, eu fui pegando perguntas ao longo dos meses, desde que eu citei que eu ia falar um dia, fazer um vídeo respondendo perguntas. Eu espero que ele esteja vendo esse vídeo. Desculpa por ter demorado tanto pra responder essa pergunta. Ele deve ter achado que eu deixei ele no vácuo, mas desde que você perguntou isso, eu pensei em responder, tanto que eu tirei print 3 dias depois de você ter perguntado. Eu não vi o fim da temporada ainda. Eu gostei muito, tô gostando muito dessa temporada. Eu acho que é a 9ª ou é a 10ª. Não sei, é a 10ª temporada de Doctor Who. Eu tô gostando muito dessa temporada. Eu acho que o final vai ser muito bom, apesar de já ter saído faz quase um ano e eu não ter visto ainda. E é isso, essas foram todas as perguntas de opiniões pessoais. Esse eu acho que foi o vídeo mais longo que vai ter dessa série. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas pra esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like aqui embaixo e comente aqui nos comentários a resposta de alguma ou mais perguntas que me fizeram nesse vídeo. Eu gosto muito de saber opiniões das pessoas. Então, responda, pega uma pergunta desse vídeo, coloca qual é e responde, que eu gosto muito de saber opiniões diferentes. Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos, se inscreva no canal e também se inscreva no meu canal principal, que eu não tenho postado muitos vídeos, mas eu também vou voltar a postar. E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me siga no Twitter se você quiser ser o primeiro a saber quando eu posto um vídeo novo. E se você quiser conversar comigo, porque eu tô sempre no Twitter. Falou e tchau! Tô muito cansado, faz muito tempo que eu tô gravando vídeo.